Facebook foi condenado a pagar uma multa de 6 milhões e 600 mil reais por vazamento de dados de brasileiros. A rede social é investigada por mau uso de informações coletada de perfis desde o escândalo de Cambridge Analytica em 2018. Para falar sobre essa decisão e sobre o vazamento de dados, vamos conversar com o advogado pós-graduado em Direito Digital e Crimes Virtuais, especialista em privacidade e proteção de dados de pessoas, o Danilo Pardi. Olá, doutor Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem, Estela? Tudo bem. Olha, a primeira questão é a seguinte: o vazamento de dados, né? Com essa decisão, outras pessoas que já passaram por isso, elas podem então se basear numa jurisprudência, por exemplo? Ela pode sim ser utilizada como base, mas o que é importante nesse tipo de situação? A gente precisa identificar qual foi o vazamento, e se a gente levar em consideração esse vazamento de uma grande quantidade de brasileiros, o importante é identificar o que foram feito com esses dados vazados. Se esse consumidor, se esse usuário da rede social conseguir identificar que ele sofreu algum tipo de golpe, algum tipo de fraude com os dados vazados pelo Facebook, ele pode sim responsabilizar a empresa e solicitar uma reparação, tanto por dano material quanto por dano moral. E você, como advogado, acredita aí então que a gente vai ter uma enxurrada de ações aí contra o Facebook ou não? Eu acredito que sim, eu acredito que a demanda contra essa empresa, ela vem crescendo já hoje pela utilização da plataforma, por bloqueio de contas de forma ilegal e autoritária, e esse é mais um tipo de situação que a gente vai inundar o judiciário com ações de consumidores lesados com relação ao vazamento de seus dados. Agora, no caso, se o Facebook recorrer, essa multa aí, ela pode ser reduzida? Pode. Como é um processo administrativo, pela Secretaria do Direito do Consumidor, nesse tipo de processo há um benefício para a empresa, caso ela não recorra dessa decisão. O benefício é de 25% do valor da multa em reduções, caso ela aceite a decisão e arque com o valor da multa. Agora, no caso, por exemplo, a gente sabe, segundo o Ministério da Justiça, a estimativa aí de sugerindo que 443 mil brasileiros, até mais, tiveram então seus dados vazados em meio a 87 milhões de contas, né, vítimas então desse vazamento. Aí a gente teve uma outra decisão que foi recentemente, nós até falamos aqui no RF News, que foi uma decisão de um usuário, foi específica, não foi aí como uma ação conjunta, né, como essa, mas foi um usuário específico que teve a conta de WhatsApp clonada, né, porque o Facebook é dono do WhatsApp também. Nesse caso, então, a gente pode ter também uma jurisprudência? Como é uma decisão específica, ela foi reformada em primeiro grau, né? Essa decisão, a juíza de primeiro grau deu ganho de causa para o Facebook, dizendo que a empresa ela não era responsável, mas em segundo grau, uma desembargadora entendeu que realmente a empresa ela é responsável por aplicar mecanismos de segurança para que seja um meio mais seguro, para que a internet seja um local mais seguro. Nessa situação em específico, a decisão ela vai ao encontro de que a empresa precisa fornecer medidas técnicas e não é o usuário que precisa habilitar um duplo fator de autenticação, como a empresa sempre diz quando há uma situação dessas. Isso deveria ser obrigatório para se utilizar a ferramenta, o WhatsApp, o Facebook, deveria ser obrigatória a utilização desses mecanismos de segurança e não uma opção para o consumidor. Muitas pessoas que utilizam a ferramenta, elas não têm esse conhecimento técnico. E aí as decisões hoje que estão indo contrárias à empresa dizem respeito a essa necessidade da criação de mecanismos que garantam uma segurança maior para o usuário. Muitas vezes, agora até como usuária, né, do Facebook também, muitas vezes a gente está utilizando uma outra plataforma, um outro aplicativo, e ele pergunta, né, você quer fazer o login com Google ou com Facebook? E a gente utiliza ali, às vezes, o Facebook para...
não ter que fazer todo aquele cadastro enorme. Muitas pessoas, né, hoje em dia o tempo é precioso para muita gente e a gente acaba utilizando até mesmo ali o Facebook como modo de login em outras plataformas. Isso é extremamente inseguro também, né? Naquele momento ali, de quem seria a culpa se esses dados são vazados por outras empresas? Seria de quem se houvesse uma ação, nesse caso ali, um vazamento de dados nesse momento? Porque você está usando o Facebook para fazer um login em outro site. E aí, quem deve ficar com essa culpa? Pois é, a gente tem um compartilhamento de dados, né? Sempre que você utiliza um login de uma outra ferramenta, de uma outra plataforma, uma outra aplicação de internet, como a gente traz no Marco Civil da Internet, o termo técnico, a gente utiliza os dados já cadastrados naquela plataforma para compartilhar com outras. E se a gente se atentar nos termos de uso quando você vai fazer esse login, está escrito quais dados vão ser compartilhados e o que pode ser feito com esses dados. Quando a gente tem um vazamento, um incidente com dados pessoais, numa situação dessa, nós temos uma responsabilidade solidária entre essas empresas. Então, numa ação judicial, tanto a empresa que você estava utilizando, a plataforma que você estava fazendo o login, quanto o Facebook, que você utilizou o login dele para acessar essa plataforma, seriam responsabilizados solidariamente. Os dois seriam responsáveis pelo mesmo dano que foi causado para esse consumidor, para esse titular. Nessa decisão que a gente acabou de falar, que foi o caso do WhatsApp, que foi clonado, a empresa deveria ali pagar, né, foi obrigada a pagar R$ 4.000 por danos morais. Eu achei esse valor irrisório para o dano que essa pessoa pode ter com o WhatsApp clonado. A gente sabe que muitas vezes aí as pessoas chegam a ter prejuízos de até de R$ 20.000 ou muito mais do que isso. Você não achou estranho o valor que foi pago ali em relação aos danos morais? Nesse caso, essa situação em específico, o magistrado ele deu como um dano presumido. A gente não tinha uma comprovação de um dano material maior. Então, ele presumiu que aquele valor fosse suficiente para sanar todo o problema que aquele usuário teve. Mas, com certeza, se esse usuário conseguisse comprovar que ele teve um dano material maior, que pessoas transferiram dinheiro para a conta de estelionatários, acreditando que fossem aquela pessoa, eu tenho certeza que a decisão judicial iria englobar também esse prejuízo financeiro. Agora, vamos colocar aqui uma situação hipotética, né? Alguém que tenha tido realmente o WhatsApp clonado ou alguém até mesmo que tenha passado por um vazamento de dados pelo Facebook. O que eu fico pensando é que provas eu devo acumular para realmente entrar com uma ação. A gente sabe, aqui a gente trouxe inclusive uma diretora do Procon falando, né, que é necessário que a gente haja rapidamente no caso de você ter depositado algo numa conta bancária, porque o tempo é muito favorável ali a favor, né, de quem vai entrar com uma ação. Mas quais seriam as provas que essas pessoas devem acumular e guardar para que elas consigam realmente ganhar uma indenização em relação a esses golpes? Perfeito. É complicado para o consumidor, até por isso ele é considerado o elo mais fraco na relação de consumo entre uma empresa gigante como o Facebook. Ele não precisa efetivamente da prova de que ocorreu um vazamento de dados e aquele vazamento aconteceu daquela empresa. Ele precisa comprovar que houve um dano. É importante que ele junte provas, por exemplo, como prints de mensagens que foram trocadas entre o criminoso e a pessoa que pediu o dinheiro. Ele precisa juntar o maior número de provas que ele conseguir com relação a salvar telas, mensagens, e-mails. Tudo isso deixa um rastro na internet. E com esse rastro, o número de IP, log, data, porta lógica de conexão, a gente que trabalha com esse meio de identificação de fraudes e de reparação, a gente consegue identificar da onde saiu essa informação, da onde esse dado veio e responsabilizar aí a quem precisar ser responsabilizado, seja o Facebook, seja uma terceira pessoa que utilizou esses dados de forma indevida.
Uma outra questão que eu acho importante a gente esclarecer também é porque a pessoa normalmente, quando tem ali, agora falando de um golpe, até mesmo pelo WhatsApp, que teve o WhatsApp clonado, e aí é um terceiro, né? Porque, por exemplo, se o WhatsApp foi clonado, é um terceiro que vai depositar aquele dinheiro que vai sofrer esse golpe, a gente sabe disso. Muitas das vezes essas pessoas são pessoas até de idade e normalmente elas ligam para o banco e o banco já fala que não tem como ressarcir aquele valor e aí ela já desiste naquele momento. Então, qual é o passo a passo para que essa pessoa consiga realmente tentar esse dinheiro de volta, né? Tem que fazer um boletim de ocorrência e aí qual que seria esse passo a passo para realmente recorrer aí e tentar conseguir essa quantia? Perfeito. O primeiro passo, como você muito bem falou, é lavrar um boletim de ocorrência. A gente precisa informar a autoridade policial do que aconteceu de forma detalhada. É importante que a gente apresente provas para a autoridade policial. Prints, como eu falei, eles são de grande valia nessa situação para a gente conseguir comprovar o que está acontecendo. Depois desse boletim de ocorrência lavrado, é importante que a pessoa entre em contato com o banco dela. Se o golpe aconteceu por meio de Pix, a gente tem uma resolução do Banco Central pedindo que esse titular, que esse usuário, na primeira hora que identificar que a transferência foi feita de forma equivocada, que foi um golpe, ele informe a instituição bancária para que ela tente resguardar esse dinheiro. Ela vai travar esse dinheiro na conta onde o dinheiro foi destinado. Obviamente, os estelionatários eles também estão atentos a isso. Quando esse dinheiro cai de forma quase que imediata, ele já é transferido para as outras contas, diversas outras contas, são realizados saques na boca do caixa. Então, após lavrar o boletim de ocorrência, informar o banco, caso ela não consiga, e normalmente, infelizmente, as instituições financeiras não têm resolvido isso na esfera extrajudicial, ela precisa buscar o auxílio de um profissional especializado para que ela busque essa reparação no âmbito judicial. Tá certo, então, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite aqui de última hora. Perfeito, Estela. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu estou sempre à disposição.